Você é feliz? Como é que você expressa a sua felicidade, se é que você é feliz, de modo que as outras pessoas, olhando para você, também queiram ser felizes como você é? A felicidade é um estado de espírito? É um sentimento? É uma condição existencial? O que traz a verdadeira felicidade? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Falar em felicidade sempre suscita uma série de sentimentos em nós, porque parece que não há outra coisa que o ser humano persiga mais, né, que não a felicidade. Como ser feliz? Ou o que é ser feliz? Ser feliz é um estado de espírito? É o quê? O que é um sentimento? É estar sempre sorrindo? É estar sempre alegre? É ser uma pessoa de bem com a vida? O que é a felicidade, na verdade, né? O Aristóteles fala que a felicidade é a vida virtuosa, né? Então, ao mesmo tempo que ele fala que todos os seres humanos tendem ao conhecimento, querem, desejam conhecer, ele também diz que o princípio de toda a felicidade é uma vida de virtudes, uma vida virtuosa. Então, a felicidade, no sentido filosófico do termo, né, e aí me remetendo mais uma vez ao Aristóteles, não é bem um sentimento. Então, ser feliz não é sentir as coisas, não é estar alegre, né? Às vezes a pessoa é feliz, não só nos momentos em que ela está alegre, mas também nos momentos em que ela está triste. Eu estou triste, mas eu sou feliz. Aprender isso não é uma coisa tão simples assim, porque muitas vezes as pessoas estão num estado de realização muito pouco proveitoso nas suas vidas. E elas não conseguem, obviamente, encontrar um estado, né, de felicidade ou chegar num nível de felicidade que faça com que ela passe por momentos felizes e tristes, né? Felizes assim, alegres, melhor dizendo, e tristes, estando feliz. Então, o que eu penso que seja a realização da felicidade? E aqui eu vou falar, talvez muito por mim, assim, muito de maneira pessoal, porque hoje eu me considero uma pessoa feliz. Eu me considero uma pessoa feliz por uma série de aspectos, mas sobretudo porque eu vejo que eu alcancei e consegui encontrar, melhor dizendo, a minha vocação. Para mim, a felicidade está na realização de sua vocação. E aqui eu estou dizendo que acredito que todas as pessoas têm uma ou mais vocações e que é preciso que todas as pessoas, em algum momento da vida, pense nisso e queiram encontrar a sua vocação. Não sei se todos vão encontrar, mas aqueles que encontram certamente são mais felizes do que aqueles que não encontram. Então, a realização da vocação, ela se dá naquele momento em que você se encontra não só com a sua profissão, né, não só com a realização de algo profissional, mas também com a sua realização existencial, uma espécie de completude do seu ser que se dá também de acordo com a sua atividade laboral, com o seu trabalho, isso se reflete nos seus relacionamentos, no modo como você encara e enxerga a vida. E, como eu disse, eu estou falando por mim, porque eu sou uma pessoa que venho de uma outra área. Se você já me acompanha há algum tempo, você deve saber, né, que eu venho da área de tecnologia. Foi a minha primeira formação, né? Eu segui uma carreira na área de eletrônica, técnico em eletrônica. Depois eu fiz processamento de dados e me tornei um profissional de tecnologia. E eu trabalhei 20 anos com tecnologia, até que na metade do caminho eu vi que não era isso, né? Que eu tinha uma tendência muito maior para ciências humanas, né? Eu ficava repetindo para mim mesmo: poxa, você gosta mais de gente do que de máquina, né? Você gosta mais de conversar, de falar, de ouvir, de ler, de estudar, de ver filmes, sei lá, do que propriamente de ficar ali dentro de um data center, naquele barulho, aquele frio, e você com um computadorzinho aqui no colo, trabalhando, tentando resolver um problema informático, né? Um problema técnico. Então eu comecei a perceber isso, e com cada vez mais força, de que na verdade eu gostava muito mais das humanidades, né? das disciplinas e ciências ligadas às humanidades,
do que do aspecto técnico do meu trabalho. Eu gostava muito mais das interações com as pessoas do que propriamente do trabalho técnico que eu fazia. Não que eu era um mau profissional, eu até me considerava um bom profissional de TI, mas eu percebi que não era aquilo. Então eu passei um tempo assim pensando, então, se não é isso, é o quê? Aí foi nesse momento então que eu descobri a minha vocação. Eu já contei essa história inúmeras vezes, mas vale aqui um parênteses rapidinho para dizer que eu estava lendo um livro, o livro chama A Montanha dos Sete Patamares, de um monge e poeta também maravilhoso chamado Thomas Merton. E eu trabalhava com tecnologia, eu ia trabalhar de metrô todos os dias, e eu ia sempre lendo no ônibus, no metrô. E eu tava lendo esse livro, que era uma edição bem velha que eu tinha, ainda tenho essa edição, uma edição bem antiga, e com as páginas todas amarelas, assim. Uma pessoa até me falou um dia no metrô: moço, esse livro vai te fazer mal. E eu tava tão empolgado com a leitura que eu falei pra ela assim: mas eu só tenho esse. E é a vida do Thomas Merton, é a sua autobiografia, e ele, numa primeira parte, ele conta a sua formação, como ele estudou, o que ele estudou, ele na universidade, ele fazendo a sua graduação, o seu mestrado, o seu doutorado. Naquele momento, enquanto eu lia essa parte da autobiografia do Thomas Merton, A Montanha dos Sete Patamares, foi que eu tive, assim, um solavanco da minha vocação, Como se uma voz dissesse para mim: olha, você vai fazer isso aqui, A sua vida vai ser ligada à educação. E aí, naquele instante, eu não conseguia mais trabalhar com TI, Assim, eu tive que me reconectar com a atividade de tecnologia, porque houve mesmo uma desconexão quase imediata com a área de TI, e eu tive muita dificuldade de retomar isso, mas consegui, e ainda trabalhei por 10 anos com tecnologia, porque eu ainda tinha um contexto novo de vida, eu tinha acabado de casar, o meu filho estava para nascer, então tinha mudado muita coisa, eu estava num novo emprego, eu estava menos de 2 anos nessa empresa que eu estava trabalhando. Então eu vi que, conversando com meu pai, com a minha esposa, com o meu chefe imediato na empresa, de que eu não devia assim também abandonar tudo para ser professor. Mas naquele momento eu já sabia que eu era um professor, que eu tinha nascido para ser professor, que eu era um professor desde sempre e que a minha vocação maior era lecionar. E aí nesses 10 anos, que foi de 2004 até 2014, que foi quando eu mudei da área de TI para a docência, deu tempo de eu mais ou menos colocar a minha vida no eixo, assim, minha vida familiar e profissional pacificada. Quando estava tudo tranquilo, assim, ou mais ou menos tranquilo, foi que eu decidi estudar filosofia. Então eu estudei, me formei, e em 2014 foi que eu mudei de área. Muita gente me pergunta: você se arrependeu? Como é que você fez isso? O professor não ganha tão bem, ou ganha mal, e na área de TI, poxa, as pessoas ganham bem e tudo. Mas eu percebi lá naquele momento, e eu sempre repito isso, que a minha mudança foi vocacional. Não foi uma mudança por dinheiro, não foi uma mudança por status, Tanto é que eu tô aqui conversando com você que me assiste hoje, por iniciativas que me trouxeram até aqui, mas que foram mais ou menos alheias à minha vontade, porque eu só queria lecionar quando eu saí da área de TI. Eu não tinha nenhuma pretensão de ser conhecido, de gravar vídeos, de me tornar uma pessoa com bastante seguidores e tudo. Não era a minha intenção. Mas eu acho que isso também é parte da realização e da confirmação da minha vocação, Então eu posso dizer que eu me encontrei, eu não me vejo fazendo outra coisa, e por isso eu posso dizer, sem medo de errar, que eu sou feliz muito em função da minha vocação, de ter encontrado a minha vocação, e isso se refletir em todos os aspectos da minha vida, no meu casamento, na minha relação com o meu filho, na minha relação com o trabalho, com o estudo, com tudo aquilo que eu faço. Todas as dimensões da minha vida, elas estão conectadas com a minha vocação. Então, ver um filme não é nunca ver só um filme, é ver um filme e também pensar em como transmitir aquilo, ler um livro nunca é ler um livro só, é sempre pensar em como aquele livro pode me ajudar também na minha vida, na docência. Então eu estou sempre, um professor está sempre trabalhando, digamos assim. Então eu encontrei de fato um modo de enxergar o mundo e de ver
a minha atividade, a minha profissão, de modo que eu me sinta realizado, né? Minha realização financeira, que pode ainda não ter chegado, e nem sei se ela chegará um dia, assim, um dia, pronto, agora a minha vida financeira está resolvida, mas é o de menos. Isso é o de menos diante da realização vocacional que eu tenho. Então, eu queria dizer a você também que me assiste que você deve perseguir a sua vocação, procurar pensar nisso de vez em quando. Mas você pode estar dizendo agora, mas o que é isso, né? O que é encontrar a minha vocação? É só fazer aquilo que eu gosto? Trabalhar com uma coisa que eu gosto muito de fazer? Não é só isso. E aqui eu quero me valer de um grande filósofo espanhol, José Ortega y Gasset, num livro, numa obra em que ele fala sobre vocação. Então, abre aspas para Ortega y Gasset. Ordinariamente, por vocação, entende-se o sentido de ser chamado pela vida à prática de um ofício ou profissão, isto é, a uma das ocupações típicas já disponíveis na sociedade. Uma vocação para ser artista, professor, soldado, comerciante, monge, etc. Mas é claro que essa é uma maneira imprecisa de empregar o termo vocação. Ninguém sente que alguém tem vocação para ser professor, artista ou soldado genericamente, mas para sê-lo do modo mais individual e concreto. Pode até acontecer que o modo mais individual de ser, digamos, soldado, se apresente de forma idêntica em muitos seres humanos. Eu não tomo a expressão mais individual para significar exclusivo ou incomparável, mas sim para significar algo totalmente concreto, não algo vago, genérico ou sem o seu complemento total de determinação. No entanto, ter uma vocação para um determinado ofício ou profissão, que o eu é em parte, nunca é algo que seja adequadamente transmitido pelos nomes gerais dos ofícios ou profissões, pois há inúmeras maneiras diferentes de ser professor, médico, intelectual, frade, etc. Fecha aspas. E aí ele complementa então numa outra obra em que ele fala sobre vocação, dizendo que a vocação é única e rigorosamente pessoal. É a vocação em que cada um consiste mais propriamente e coincide com o eu de cada um. A vocação também não é escolhida, porém, não seria correto dizer que me encontro com ela. Antes, ela me encontra, me chama e correlativamente a descubro. Não me é imposta, e sim apresentada. E embora não esteja em minhas mãos ter ou não ter essa vocação, permaneço frente a ela com uma essencial liberdade. Posso segui-la ou não, ser fiel ou infiel a ela. Fecha aspas. Então a vocação, ela tem a ver sim com a realização de um ofício profissional, mas isso é só parte daquilo que é a vocação. Porque a vocação está ligada com aquilo que você é, com quem você é, com as suas habilidades mais intrínsecas, né? Aquelas coisas que você faz melhor, né? Que você faz com mais prazer, que você faz com mais desenvoltura, né? Então assim, eu falo bem em público? Sim, é uma característica minha. Eu falo bem em público, né? E se você é um professor, necessariamente você precisa falar bem em público, né? Então faz parte da vocação determinados talentos ou dons muito particulares que você tem. Ainda que você reparta a mesma vocação com outras pessoas, né? Então, outras pessoas são professores, são médicos, enfim. Cada um é de modo particular aquilo que é. Então, quer dizer, se eu sou professor, eu sou um professor diferente do que é, sei lá, o Mário Sérgio Cortella, do que é o Luiz Felipe Pondé, do que é os meus amigos, né? O meu amigo Clodoaldo, que é também um professor, né? O meu amigo Carlos Eduardo, que é um outro amigo professor que eu tenho, são dois amigos muito queridos da docência, né? E outros grandes amigos que eu tenho na área de educação. Então, quer dizer, eu sou professor de um jeito particular e cada uma dessas pessoas também é de modo particular, apesar de nós repartirmos, né, a vocação de ser professor. Então, se você é um profissional de TI vocacionado,
Você será único na sua profissão. Se você é uma pessoa da área comercial, um vendedor, né, e você tem vocação para isso, você será vendedor de um jeito muito particular. E aqui eu tô dizendo vocação não só no sentido de você ter uma profissão que vai te remunerar bem, porque não é isso. A vocação tem a ver com quem você é, e vai desde uma pessoa que trabalha na limpeza, né, de uma pessoa que trabalha numa profissão muito modesta, muito simples, até grandes artistas da história da humanidade, os gênios, os profissionais das ciências. Não é sobre a profissão, não é sobre ganhar dinheiro ou não, mas é sobre você encontrar a relação intrínseca entre ser quem você é e aquilo que você faz, e aquilo que você realiza. Então isso é vocação. Encontrar a sua vocação, seja para a profissão que for, porque a profissão é só uma parte daquilo que você é enquanto vocacionado, a coisa mais valiosa que pode acontecer na vida de uma pessoa, né? Você se encontrar na sua vocação vai ajudar você a pacificar, digamos assim, e a coordenar todos os outros aspectos da sua vida, os seus relacionamentos, o seu trabalho, os seus estudos, a sua vida social, a sua individualidade, né, o seu sujeito, o seu subjetivo, né? Tudo isso vai estar interligado e tudo isso vai estar devidamente equacionado dentro daquilo que é a sua vocação. Então fica aqui o meu desejo para você, que você encontre de fato a sua vocação. Não tenha pressa, não tenha medo, não seja ansioso para isso, mas dedica parte do seu tempo, do seu precioso tempo, para tentar encontrar a sua vocação, aquilo que faz mais sentido para você, aquilo que faz o seu coração palpitar com força, aquilo que você faz melhor e gosta e sente prazer e se sente impelido a fazer, né? Porque de fato a vocação não é só sobre fazer, mas sobre encontrar forças o suficiente para você continuar fazendo aquilo, ainda que não haja praticamente retorno algum daquilo que se faz. Um artista é artista, ainda que ninguém veja sua arte. Um professor é um professor, ainda que ninguém preste atenção na sua aula. Uma vocação é uma autorrealização, e é uma realização da qual não se pode tergiversar, da qual você não pode fugir. Então, quanto antes você encontrá-la, melhor para você e melhor para toda a sociedade que ganha com uma pessoa vocacionada, né, sendo e fazendo exatamente aquilo que ela nasceu para ser e para fazer. Então é isso, deixa aqui seu comentário, se você gostou, se você não gostou, se você já encontrou a sua vocação ou não, não tenha pressa, não tenha medo de não ter entendido muito bem, porque quando a sua vocação te encontrar, você vai saber. Um abraço e até o próximo vídeo.